Olá pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Estamos na parte 2 do plano de curso, discutindo ainda os fundamentos físicos do que nós vamos discutir depois, sobre a dinâmica dos fluidos. E hoje vamos falar um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica, mas eu vou fazer assim: primeiro eu vou falar do gás ideal, depois eu vou falar da primeira lei em si, e depois eu vou citar alguns exemplos de processos termodinâmicos que podem ser estudados usando a primeira lei, mas a gente não vai aplicar de fato essa lei para descrever quantitativamente. Eu vou falar só qualitativamente desses processos. Tá. Primeira parte, sobre o gás ideal, nós precisamos ter em mente algumas coisas. Em primeiro lugar, os gases reais, ou seja, os gases de verdade do mundo real, são complexos. E isso acontece por causa da interação entre as suas moléculas ou átomos. Interação significa colisão, significa atração, significa força, certo? Significa ligação entre átomos e moléculas. Então, os gases de verdade são gases formados por partículas que interagem entre si. Porém, o conceito de gás ideal é um modelo abstrato que simplifica a ideia de gás real. Então, o gás ideal, como o nome já diz, é uma idealização, é uma simplificação, é um modelo teórico que representa um gás, porém sem levar em consideração as interações entre as suas partículas. Então, no gás ideal, a gente considera que as partículas têm apenas energia cinética. Isso é uma justificativa desse estudo. Nós não vamos discutir aqui de que maneira essa energia cinética das partículas influencia na termodinâmica, ou seja, na dinâmica macroscópica do gás. Isso é um assunto para uma disciplina específica chamada mecânica estatística ou às vezes física estatística, né? Muito bem. Então o gás ideal é isso. Um modelo para simplificar os gases. Então, enquanto os gases reais, como eu botei aí, são as nuvens e os demais gases dispersos na atmosfera, o gás ideal é uma idealização em que cada partícula do gás tem apenas uma velocidade e uma massa. Ela tem aqui uma velocidade vetorial e uma massa, ou seja, tem um momento linear. Mas além de ter o momento linear, que é massa vezes velocidade, às vezes a gente considera algumas características, como por exemplo, se o gás é monoatômico ou não, ou seja, se ele é formado de um único átomo ou se ele é formado de moléculas. Um único átomo não, de partículas que não são moléculas, são monoatômicas, né? Ou se é, por exemplo, como é o caso do oxigênio, que tem 2 átomos em cada molécula, né? Seria diatômico. Então, o máximo de detalhe que entra é isso. Quando a gente considera o conceito de gás ideal e a gente representa um gás de verdade por um gás ideal, a gente despreza essas particularidades e no máximo a gente considera se ele é monoatômico ou não. Esse tipo de coisa, ok? E isso é uma idealização do mundo real, né? Porque como é possível, por exemplo, aqui haver essa separação entre a nuvem e o resto da atmosfera? Isso acontece por causa de diferenças que existem entre o vapor de água e o resto da atmosfera, né? Então, essa mistura toda não forma um gás ideal, é uma mistura muito complexa para ser tratada como um gás ideal. Mas, grosso modo,
O gás ideal pode servir como primeira aproximação para praticamente qualquer gás. É uma primeira aproximação. Dependendo da circunstância, essa aproximação pode ser muito boa ou não. Como eu disse, apesar da simplicidade, esse modelo é muito útil e importante, porque é uma boa aproximação para muitas situações reais. Por isso vamos estudá-lo. E na verdade, por uma questão didática, é interessante discutir o gás ideal, porque ele é muito simples em relação a outros sistemas físicos que a termodinâmica pode estudar. Então a gente sempre usa ele como exemplo para falar das próprias leis da termodinâmica, né? Bom, e aí todo sistema termodinâmico é caracterizado por uma equação de estado. A equação de estado é uma equação que relaciona as variáveis de estado, tá? E o que está implícito aí é a questão do estado que eu vou falar daqui a pouco, mas não vamos se preocupar com isso agora. A questão é que o gás ideal respeita essa equação aqui, que diz que a pressão P multiplicada pelo volume V é igual ao número de mols N vezes a constante geral dos gases R, que vale isso daqui, 8,31 Joule dividido por mol Kelvin, vezes a temperatura, ou PV igual a nRT, como a gente costuma dizer. Tem muita coisa sendo dita nessa equação aqui. Por exemplo, essa equação diz o seguinte, que há uma temperatura constante, a pressão vezes o volume seria igual a uma constante. Então a pressão seria inversamente proporcional ao volume. Isso está dito nessa equação. Ou seja, quanto maior o volume, menor a pressão. E quanto menor o volume, maior a pressão. O que faz muito sentido se a gente pensar microscopicamente. Isso seria uma temperatura constante. Já, por exemplo, a um volume constante, a gente tem que a pressão é proporcional à temperatura. Isso significa que quanto maior a temperatura, se o volume não mudar, a pressão vai aumentar. Isso é uma coisa que a gente pode ver, inclusive, aqui numa simulação que eu separei para vocês. Nessa simulação bem aqui, a gente pode colocar partículas, é a mesma simulação que eu mostrei outro dia. E esse a gente pode controlar a temperatura aqui. Na verdade, controlar não, apenas escolher a unidade. Vamos botar em graus Celsius para ficar mais intuitivo. E aí, se a gente aquecer, o volume não está mudando. Como o volume não está mudando e a temperatura está subindo, a pressão também subiu. Que foi isso que aconteceu bem aqui nesse medidor de pressão, aumentou a pressão. Agora, se eu resfriar, a temperatura vai diminuir e a pressão vai diminuir junto. Ou seja, a pressão vai ser proporcional à temperatura. Enfim, e outras informações, muitas, podem ser obtidas dessa equação, por isso ela é tão importante, ela é central. Apenas uma curiosidade teórica, essa equação é o tipo de equação que na física nós chamamos de vínculo, porque ela é uma equação que limita as possibilidades dinâmicas, né, entre essas grandezas, ou seja, a pressão, o volume e a temperatura não podem mais se comportar de qualquer maneira, porque elas necessariamente precisam estar relacionadas através dessa equação. Essa equação vincula, cria uma ligação entre essas grandezas, que diminui um grau de liberdade que esse sistema poderia ter se essa equação não existisse. Vamos falar um pouquinho sobre a expansão do gás ideal, para a gente poder entender melhor o que é o trabalho nesse ponto de vista termodinâmico. Vamos imaginar aqui do lado esquerdo a gente tem um gás, onde aqui a gente representou as bolinhas deles com setinhas, significa o quê?
os átomos ou moléculas e seus respectivos momentos lineares, né? Massa vezes velocidade. E aqui, após a expansão. Então, após a expansão, o volume aumentou. Ele foi de um volume inicial pequeno para um volume maior. Então, esse aumento de volume a gente chama de expansão do gás. O que acontece é que durante essa expansão, para simplificar, a gente pode colocar o gás aqui num tubo cilíndrico, de tal maneira que essa área aqui da base não vai mudar. O que vai mudar é essa distância que foi percorrida bem aqui, que a gente está chamando essa direção de eixo X. Então esse tamanho que o gás vai expandir através desse pistão vai ser um ΔX, que a gente pode medir, né, através desse êmbolo móvel e desse pistão móvel, tá? Então, fazendo isso, o trabalho é igual a força vezes deslocamento, né? Em média, uma força constante paralela ao deslocamento. No mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é força vezes deslocamento, que nesse caso é um ΔX o deslocamento. Por outro lado, se a gente quer escrever isso em termos de grandezas termodinâmicas, a gente tem que perceber que esse gás tem uma pressão aqui dentro. E é essa pressão dele que faz com que exista essa força sobre o êmbolo que vai fazer o êmbolo expandir. Então essa força e essa pressão estão relacionadas pela definição de pressão, que é pressão igual a força sobre área. O que significa que a força é igual a pressão vezes a área. Por isso que a gente escolheu um cilindro, porque aqui a área vai estar bem definida, não vai mudar. E essa aqui vai ser a área da base desse êmbolo. Não precisava ser um cilindro, mas que fosse paralelo aqui do lado. Então, sendo a força pressão vezes área, isso significa que o trabalho é igual a pressão vezes área vezes ΔX. Ora, mas se a gente tem aqui um deslocamento ΔX e bem aqui tem uma área, então esse produto é igual a um volume. E que volume é esse? O volume que o gás expandiu, exatamente. Porque se ele expandiu ΔX aqui com uma área A, isso significa que ele passou a ocupar todo esse volume a mais aqui, que vai ser um ΔV. Então, na verdade, esse trabalho é igual a pressão vezes o ΔV, que é o volume que o gás expandiu. E com isso a gente consegue expressar o trabalho realizado pelo gás para se expandir em termos dessas variáveis termodinâmicas, que são pressão e volume. Bom, de maneira infinitesimal, a gente poderia expressar isso de outra forma. Se esse tamanho aqui não for um ΔX, for apenas um dx, uma expansão bem pequena, então esse volume vai ser apenas um dV, que vai ser igual a área vezes um dx. Nesse caso, o trabalho vai ser apenas um trabalho infinitesimal dW, que vai ser igual a pressão vezes uma diferencial de volume. Apenas uma observação, pessoal, a gente não pode escrever dW, porque na verdade o trabalho, por questões que a gente não pode discutir agora, ele não é uma diferencial exata. Significa que ele depende do processo para sair de um ponto a outro. Então a gente bota um tracinho aqui no D, fica um D cortado. Ou então a gente poderia escrever delta em vez de D, delta W, para dizer que ele não é uma diferencial exata. E aí o trabalho total vai ser a integral desse dW cortado, ou seja, integral de PDV. E essa é a definição de trabalho que nós vamos manter aqui, certo? A definição que nós vamos trabalhar mais é essa.
de que trabalho é igual à integral de P dV. Porque inclusive as outras coisas que eu escrevi são casos particulares disso. Muito bem. Outra coisa interessante da gente usar quando está estudando termodinâmica, principalmente gases, é o diagrama PV. O diagrama PV é um gráfico bidimensional, semelhante a esse que eu plotei aí, em que o eixo horizontal tem o volume e o eixo vertical tem a pressão. O que vai acontecer é que cada ponto que eu representei aqui, um ponto, né, que vai ter coordenadas V e P, cada ponto desse diagrama PV representa um estado do gás ideal. O que significa isso? Um estado de um sistema físico é um conjunto de grandezas que nos permitem conhecer exatamente tudo o que está acontecendo. Então, para um gás ideal, o estado do sistema é completamente determinado quando a gente sabe quem é V e quem é P. Isso por causa da lei geral dos gases, que diz que PV igual a nRT. Porque se a gente conhece a pressão e conhece o volume, a gente pode descobrir a temperatura. A temperatura vai ser PV sobre nR. A gente só precisa saber o número de mols, né? Mas de grandezas termodinâmicas aqui, geralmente a gente considera que o N é fixo, a não ser porque quando ele varia, isso já envolve outras questões, né? Que geralmente a gente, numa perspectiva inicial, a gente não discute, certo? Então, o estado do gás ideal é completamente caracterizado pelo seu volume e pela pressão. Porque se eu sei o volume e a pressão, através da equação geral dos gases eu descubro a temperatura. É pressão vezes volume sobre nR. Tá? Então, na física, quando a gente fala de estado de um sistema, a gente está querendo dizer grandezas que caracterizam esse sistema. Então, se acontece alguma transformação aqui no gás, ela vai ser representada por um caminho nesse plano, porque esse caminho vai significar o gás tinha um volume V e uma pressão P, depois ele passou para cá, então o volume dele aumentou, quer dizer que foi uma expansão, mas a pressão diminuiu, então significa que diminuiu a pressão, certo? Então assim a gente vai ter processos, poderia ter, por exemplo, um processo assim, ou poderia ser um processo dessa forma aqui, uma compressão, a pressão diminuiu, perdão, uma diminuição aqui da pressão e depois uma expansão onde o volume aumentou, certo? Isso seria um exemplo de um processo termodinâmico, é sair de um estado para outro. E aí, nesse gráfico, fica muito mais fácil de expressar o que é o trabalho realizado pelo gás, porque ele vai ser simplesmente essa área bem aqui, ou seja, o trabalho realizado para ir do volume 1 para o volume 2 é igual à integral do volume 1 até o volume 2 da pressão em função do volume vezes dV, que vai corresponder a essa área sob essa curva aqui, integrando de V1 até V2. Então a gente pode expressar o trabalho graficamente, né, através desse diagrama PV. E aí, uma vez que a gente já discutiu na aula anterior um pouco sobre o calor e que a gente discutiu na aula de hoje um pouco sobre o trabalho, a gente já pode falar da primeira lei da termodinâmica. Mas primeiro a gente precisa falar sobre um terceiro elemento que ficou de fora aqui, que é a energia interna U do sistema. A média estatística de todas as energias mecânicas, lembrando que energia mecânica é energia cinética mais potencial, de todas as partículas de um sistema, é a energia interna desse sistema, representada por U. Então vejam que lá no gás ele vai ter
partículas que podem ser átomos ou moléculas. Essas partículas vão ter energia cinética, que elas estão se movendo, e vão ter energia potencial porque estão interagindo. Porém, no gás ideal, nós vamos desprezar essa energia potencial. Quando a gente soma todas essas energias, se for um gás ideal, a gente soma todas as energias cinéticas. Se não for um gás ideal, a gente soma todas as energias cinéticas e todas as potenciais de interação entre cada par de partículas do sistema. E a gente faz uns cálculos que envolvem mais médias, tá? Que isso pertence lá à mecânica estatística que eu mencionei antes. E daí surge como resultado a energia interna U do sistema. Então vejam que é um processo um tanto trabalhoso, né? Que envolve um cálculo muito... um cálculo estatístico, na verdade. Não é isso que nós vamos fazer. Nós não vamos calcular U diretamente, porque isso pertence ao que eu falei, à mecânica estatística. Aqui na termodinâmica o que interessa são as variações de U, ou seja, valores de ΔU. Então o que vai acontecer é que o sistema numa certa configuração, ou seja, quando os átomos estão indo para determinado lugar, em determinada posição, a gente vai ter um valor de energia interna. Vamos chamar de inicial. Aí acontece aqui um processo termodinâmico e ele muda a energia interna dele. Quer dizer que as partículas estão em outro lugar e estão se movendo com outra velocidade. Então só o que vai nos interessar é o ΔU, a variação de energia interna, que é a energia interna final menos a energia interna inicial. E o bacana é que dá para calcular isso, através da lei que nós vamos enunciar agora, sem entrar nesse mérito aí de somar energia cinética e potencial e tudo, né? Então, apesar de tudo isso que eu falei, o cálculo da variação da energia interna vai ser relativamente muito simples para a gente, nos exemplos que nós vamos estudar. Tudo graças à primeira lei da termodinâmica. Então vamos pensar um pouco, vamos lembrar um pouco do que a gente estava discutindo. Quando não existem trocas de calor, a gente está vivendo no mundo da mecânica. E no mundo da mecânica, a variação de energia potencial, U, é igual a menos o trabalho, né? Porém, quando existem trocas de calor, a conservação da energia se torna ΔU igual a Q menos W. Essa daqui é a primeira lei da termodinâmica. Então ela diz que a energia interna de um sistema pode mudar por dois motivos. Ou porque o sistema realizou trabalho ou realizaram trabalho sobre ele, ou porque o sistema ganhou ou perdeu calor. Essas são as duas causas da variação de energia interna de um sistema. Quando a gente estuda termodinâmica, uma disciplina específica para termodinâmica, é preciso levar em conta também as variações devidas à troca de partículas. E isso é medido por uma grandeza μ chamada potencial químico. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. E aí entraria mais um termo aqui, devido a esse potencial químico, mas aqui não nos interessa. Do nosso ponto de vista agora, a variação da energia interna de um sistema termodinâmico é igual ao calor menos o trabalho. Bom, aqui é preciso falar um pouco sobre uma convenção que existe de sinal, sobre o sinal do calor e o sinal do trabalho. Convenção de sinal de QW, essa convenção diz o seguinte: o calor é positivo quando o sistema recebe calor. O calor é negativo quando o sistema cede calor. E para o trabalho é o contrário, né? Então o trabalho é positivo quando o sistema realiza trabalho. Notem que realizar trabalho significa necessariamente que ele se expandiu.
Isso acontece, por exemplo, quando um gás recebe calor e ele está num êmbolo móvel. Então, o aumento de temperatura vai fazer com que o volume aumente. Então, ele vai, para manter a pressão constante, ele vai se expandir. Então, o sistema realiza trabalho. Isso é um exemplo apenas. Quando o sistema realiza, o trabalho é positivo. O trabalho vai ser negativo quando o trabalho é realizado sobre o sistema. Então essa é a convenção de sinal que existe em relação ao calor e ao trabalho. Tá? Essa convenção não é unânime. Existem autores que usam uma convenção que é o oposto desse aqui. Tá? Porém, nós vamos ficar com essa convenção aqui porque eu acredito que, pelo menos onde eu consultei, é o mais comum. Então, sendo o mais comum, acho que faz mais sentido seguir isso aqui. Né? Porque se fosse o contrário, aí a gente teria que mudar a primeira lei da termodinâmica, ia ficar ao contrário, ela ia ficar assim. Né? ΔU igual a menos Q mais W. Se a gente adotasse essa convenção inversa. Mas enfim, vamos ficar com essa convenção aqui. E vamos ver, para finalizar, alguns exemplos de processos termodinâmicos, onde nesses processos a gente pode estudar a aplicação da primeira lei da termodinâmica para o caso do gás ideal, por exemplo. Mas hoje vamos primeiro só entrar em contato com esses processos e depois a gente vê como aplicar. Processo isotérmico é um processo que acontece com uma temperatura constante. Então eu botei como exemplo aqui o gás ideal. No exemplo do gás ideal, que PV é igual a nRT, quando a temperatura é constante, significa que eu posso dizer que a pressão depende apenas do volume. A pressão P é uma função de V, é um P de V. Então eu posso passar esse volume dividindo e vai ficar nRT, que é uma constante, vezes 1 sobre V. Então basicamente a pressão vai ser uma constante dividido pelo volume, ou seja, a pressão vai ser proporcional, esse símbolo aqui significa proporcional. Para quem não conhece, eu vou escrever proporcional a. Tá? Então a pressão é proporcional a 1 sobre V, ou inversamente proporcional ao volume. Tá? E como a temperatura é essa constante aqui, que aparece aqui em cima, depende da temperatura essa constante. Então, para cada valor de temperatura, a gente vai ter uma curva desse tipo aqui, P proporcional a 1 sobre V. Então, numa certa temperatura T1, a curva no gráfico PV, que vai representar esse processo isotérmico, vai ser essa daqui. Então, por exemplo, se o gás sofre uma expansão no volume V1 aqui, até um volume V2 bem aqui, uma expansão assim, então esse trecho bem aqui, que eu estou pintando de vermelho, representa esse processo termodinâmico. Não vai ser a curva inteira, vai ser só esse trecho aqui, que vai representar essa expansão. Ou, se fosse o contrário, de V2 para V1, seria uma contração, que a gente chamaria uma contração isotérmica. Então, a uma temperatura constante, o gás diminui o volume, e para isso ele aumentou a pressão. E o que vai representar esse processo vai ser esse trecho bem aqui. Certo? Então é mais ou menos isso. E aí, se esse processo acontece numa temperatura maior, T2, aí ele já vai acontecer sobre essa outra curva bem aqui. Então se for uma expansão vai ser para cá, certo? Se for uma contração vai ser no outro sentido aqui, porque o volume vai diminuir e assim por diante, tá? Então essas curvas são chamadas isotermas.
E à medida que a gente sobe aqui, a temperatura aumenta por causa dessa dependência aqui, que a constante depende justamente da temperatura. Uma constante que depende da temperatura. Então isso é basicamente o básico sobre o que é um processo isotérmico. A outra coisa que a gente poderia fazer é calcular o trabalho, por exemplo, aqui, indo de um volume V1 até um volume V2, que seria essa área, que a gente pode calcular através de uma integral, integrando isso aqui, mas a gente deixa isso para um outro momento. A questão aqui é apenas entender o que é um processo isotérmico, como é o gráfico dele, quais são as características básicas dele. Outro exemplo de processo são processos isobáricos. Um processo isobárico é um processo que acontece a uma pressão constante. Uma maneira de fazer isso é colocar, por exemplo, aqui um êmbolo móvel que tenha um peso fixo em cima, e aqui dentro tem gás e aqui tem fogo, certo? Aqui tem uma chama, que eu nunca vou conseguir desenhar essa chama, mas eu poderia pelo menos fazer aqui amarelo e vermelho, que já melhora, né? Tá, então se a gente bota um foguinho aqui embaixo e o gás vai aquecer, como tem um peso que não vai mudar aqui em cima, não vai mudar a pressão. Então, à medida que a gente aquecer ele, a pressão vai se manter constante, porém o volume vai aumentar. E como nós vimos, a temperatura aqui ela aumenta com as isotermas, então na verdade vai aumentar também a temperatura indo aqui da esquerda para a direita. A pressão vai manter constante, vai ser mantida constante, porém o volume vai aumentar com a temperatura, certo? E isso aqui seria uma maneira de construir um processo assim, uma maneira intuitivamente falando. Bom, outro exemplo de processo é um processo a volume constante. Para fazer um processo a volume constante, a gente tem que confinar o gás aqui num recipiente fechado que não tenha nenhum êmbolo móvel. E aí num processo como esse, por exemplo, a um certo volume V1, à medida que a temperatura subir, a pressão vai subir junto aqui. Ou à medida que a gente forçar que a pressão diminua, a temperatura vai diminuir também, porém mantendo o volume constante. E aí a gente vai ter essas curvas que vão representar esses processos a volume constante, que são chamados de isocóricos, ou também chamados isovolumétricos. Só que isovolumétrico é uma palavra muito grande, geralmente os livros escrevem isocórico. Processos importantíssimos na teoria são processos adiabáticos, que são aqueles que ocorrem sem troca de calor. Um processo que não envolve trocas de calor é chamado de adiabático. A curva que representa esses processos é muito parecida com a isoterma, mas só que a isoterma ela é mais simétrica aqui em relação à diagonal. A adiabática ela tem uma caída maior aqui assim, certo? Como vocês podem ver aí. Então se eu plotasse junto aqui uma isoterma, vocês iam ver que ela na verdade não são paralelas, a isoterma é assim. Se eu plotasse duas, eu ia fechar um ciclo aqui. Essas aqui são as adiabáticas, processos que ocorrem sem trocas de calor, Q igual a zero em cada um desses caminhos que eu desenhei aqui, tá? É só para vocês saberem, esses gráficos eu fiz usando as equações de verdade, tá? Então aqui eu realmente usei uma equação de uma adiabática, no caso de um gás monoatômico. E bem aqui realmente usei uma equação de uma isoterma, não é só um desenho. Então, justamente para representar uma situação de verdade. Deixa eu só escrever aqui. Ao longo de qualquer um desses três processos aqui, dessas três curvas,
onde a gente pode desenhar processos termodinâmicos, não há troca de calor. Para o exemplo de um gás ideal, esses processos são caracterizados por essa equação aqui. Pressão vezes volume elevado a gama é constante, onde esse gama é uma constante que depende das propriedades do gás. Posso estar enganado, mas para esse gráfico que eu plotei, gama é igual a 5/3, tá? E esse valor de gama igual a 5/3 é para um gás monoatômico. Certo? Então isso aí seria um exemplo de um processo adiabático. Outro exemplo de processo termodinâmico que também envolve gases é o processo da expansão livre. Então a expansão livre ela ocorre quando a gente tem um gás confinado aqui e tem uma parede que pode ser removida, e essa parede é removida instantaneamente, e aí ela é removida e agora o gás ele vai ocupar um espaço maior, também limitado, né? Esse processo que vai acontecer quando a gente abre a parede é chamado de difusão, tá? Porque o gás, as partículas vão se espalhar lentamente até ocupar, não que as partículas sejam lentas, mas o processo, né, em si, até que o gás ocupe completamente todo o novo espaço, ficando nessa configuração final aqui. Nesse processo não há trocas de calor, né, porque como isso tudo é uma situação ideal, a gente está supondo que as paredes elas são adiabáticas, não tem troca de calor com as paredes. Não tem fonte de calor também, porque não tem uma fonte de fato para ceder calor para o sistema. E também não existe realização de trabalho. Por quê? Porque não existe uma pressão que tenha produzido essa expansão. Essa expansão aconteceu porque a parede desapareceu. Então não houve calor, não houve trabalho. E como ΔU é igual a Q menos W, né? E não tem trabalho, não tem calor, não tem calor nem trabalho, então essa variação de energia interna é zero. Tá? Então o processo da expansão livre é muito simples do ponto de vista matemático, né? Falando disso aqui. E é mais ou menos assim, mas ele é interessante para discutir uma outra coisa, que é a questão da segunda lei da termodinâmica, que tem a ver com o fato de que esse processo é irreversível. Significa que é impossível que o gás simplesmente decida que ele vai se concentrar sozinho de novo todo do lado esquerdo, né? Esse processo é irreversível. O gás se espalhou e ele vai ficar assim, tá? Mas isso tem a ver com a segunda lei da termodinâmica que a gente vai discutir na próxima aula. Mas eu vou falar brevemente, eu vou falar mais dos processos, porque a gente tem que se concentrar naquilo que vai impactar de alguma maneira o conteúdo que vai se seguir depois na disciplina. Então, na outra aula, eu vou falar um pouco sobre a segunda lei da termodinâmica e depois a gente vai falar de algumas grandezas que podem ser úteis para vocês entenderem um pouco melhor sobre a física principalmente da atmosfera e dos oceanos, né? Então a gente vai falar da densidade, da pressão da água e do ar, capacidade térmica, aquele coeficiente gama, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Não só capacidade térmica, mas calor específico, coeficiente de expansão térmica e compressibilidade também. Então a gente vai falar um pouco sobre essas coisas que são aplicações da termodinâmica, tá bom? E por hoje seria isso apenas. Então eu sei que eu passei para vocês aí resumir essas aulas. Então também estou tentando não exagerar, já que eu estou dando 3 aulas por semana agora, a partir dessa semana. Então qualquer dúvida é só me chamar. E é isso, até a próxima.